No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essas são as palavras iniciais da revelação escrita, palavra de Deus. E esse versículo mostra que houve um início e que há um Deus que criou todas as coisas nos céus e na terra. Criou pelo seu poder por meio de sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, de modo que o mundo criado é o teatro da glória de Deus, como disse Calvino. E tudo era muito bom, com destaque para uma criação especial, o ser humano, criado à imagem de Deus. Só de nos ter criado é um ato de graça, e nos criou para uma perfeita comunhão com Ele, derramando amor e bondade sobre os nossos primeiros pais, do qual descende toda a raça humana. Deu a eles uma vida plena, mas reteve apenas uma coisa deles: o conhecimento do bem e do mal. Não poderiam comer deste fruto. Obedecer representaria submissão e amor ao Deus gracioso. Desobedecer, sim, seria rebelião e ingratidão. A criação é o ato 1 do grande drama bíblico. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Foi isso que o Senhor disse para Adão, o cabeça federal, o representante da raça humana. E foi exatamente isso que aconteceu. O homem escolheu ouvir a voz do inimigo e pecar contra Deus. O pecado gerou a morte. Adão comeu do fruto e morreu. Não caiu duro, morto instantaneamente, mas morreu espiritualmente, no sentido de que a comunhão, tanto com o Senhor, com o próximo e com a criação, foi rompida. E o homem se encontra em um estado de inimizade. O homem que foi criado à imagem de Deus não perdeu essa imagem, mas ela foi corrompida e desfigurada. E a bússola do seu coração, que deveria apontar para Deus, foi descalibrada. E o resultado disso: tristeza, choro, dor, morte, caos, hipocrisia, mentira, derramamento de sangue, egoísmo, idolatria e tudo que há de ruim. O mal habita em nós e nós corrompemos a sociedade. Merecemos uma punição de acordo com a grandeza do ofendido. Essa é a má notícia do pecado, a queda, o ato 2 do grande drama bíblico. E se nós não compreendermos isso, a má notícia, a boa notícia que vem a seguir no ato 3, redenção, não fará sentido. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, mas Deus. Como eu amo essas duas palavras que Paulo usou em sua epístola aos Efésios para fazer a transição da má notícia, que é o pecado e a consequência dele, para a boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E é exatamente isso que o Evangelho significa: a boa notícia de Deus para nós por meio de seu Filho, que veio para redimir o ser humano caído em pecado. O Filho de Deus assumiu a forma humana como nosso representante, um segundo Adão. Morreu pelo nosso pecado e ressuscitou, nos dando vida juntamente com ele. Não somente sofreu a punição, assumindo a nossa maldição, mas também viveu uma vida perfeita em nosso lugar, cumprindo assim toda justiça. Jesus é o nosso substituto no banco dos céus, o nosso fiador, que pagou uma dívida que nós nunca conseguiríamos pagar. Jesus é o nosso advogado. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Ninguém, pois é Jesus quem nos justifica. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Por isso o justo teve que morrer pelos injustos. Mas como ele não cometeu pecado algum, a morte não teve poder sobre ele. E ele ressuscitou, vencendo a morte. Nosso pecado foi imputado na conta de Cristo. E ele pagou. É isso que significa estar consumado, está pago. E sua justiça perfeita é creditada em nossa conta quando depositamos a nossa confiança nele, não somente como Salvador, mas também como Senhor. Redenção, esse é o terceiro ato do grande drama bíblico. Aqueles que foram redimidos por Cristo Jesus aguardam com esperança o dia em que Deus colocará um ponto final em tudo que é mal. Chamamos isso de consumação, que será na segunda vinda de Cristo. Na primeira, ele veio como um cordeiro, mas na segunda ele voltará como um leão. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, começando assim já em nós uma nova criação. Vivemos na tensão entre o já e o ainda não. Aguardamos o dia em que seremos redimidos por completo, o dia em que a terra será recriada em completa totalidade e beleza. E o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte ou tristeza, pois as coisas antigas se passaram.
e haveremos de habitar na presença do Senhor, em comunhão com Deus e com os irmãos, por toda eternidade. Nova criação é o quarto e o último ato que traz a consumação do grande drama bíblico. Se alegre, meu irmão, pois nós temos o sentido da vida, sabemos de onde viemos e para onde vamos. Somos de Deus.